Olá, meu nome é Tamires Gomes Pereira da Silva, sou aluna da Universidade São Judas Tadeu, professoranda do curso de Pedagogia. Estou no 8º semestre, 4º ano, período noturno, Campus Moca, e sob a orientação de estágio da professora Cristiane Simões. Esse vídeo faz parte do projeto de estágio chamado LEJA, e no vídeo de hoje irei apresentar a vocês sugestões de algumas atividades que podem ser desenvolvidas na educação de jovens e adultos, a EJA. A EJA é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal para todos os níveis de educação básica, destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso à educação na escola convencional na idade apropriada. A EJA permite que o aluno retorne aos estudos e os conclua em menos tempo, e possibilitando a sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Sugestões de atividades para alunos da EJA. O professor da EJA, ele precisa estar conscientizado referente aos seus alunos, porque nenhuma sala de aula da EJA é igual a outra. Um exemplo, a sala de aula da EJA do primeiro não é igual à segunda nem à terceira, pois o professor precisa estar ciente do perfil da sua sala e ele precisa saber quais são as capacidades que ele tem dentro da sala de aula. Quais os níveis de conhecimento de cada aluno que ele tem dentro da sua sala de aula? E, se possível, ele sabendo disso, para que ele possa também fazer uma gestão das suas aulas, né? As sugestões de atividades que serão apresentadas é para os alunos da EJA dos anos iniciais, das séries do ensino fundamental, ciclo 1, de 1º ao 5º ano. E nesse caso, muitos alunos vêm a uma sala de aula sem nenhuma noção de leitura e escrita e precisam contar com as atividades de alfabetização. O indicado era aplicar essas tarefas para que os alunos do primeiro ano ao 3º, possam se familiarizar com as letras, pois com a forma de leitura e de escrita, pois nas séries seguintes ele precisa estar totalmente alfabetizado. Então, irei mostrar para vocês a sugestão de leitura e escrita, atividades, letras de música, onde o professor pode trabalhar. Essas são as sugestões de atividades que o professor pode trabalhar, o professor da EJA. Letras de música, cantiga de roda e fábula, onde o aluno ele vai ter um conhecimento das letras de uma forma prazerosa e onde o professor também ele já tem um conhecimento que esse aluno ele já tem uma experiência de vida. E o professor vai trabalhar essa experiência de vida do aluno, mas trabalhando com coisas dentro do cotidiano desse aluno. Então, a leitura e escrita, o professor vai dar uma atividade bem elaborada, onde o professor vai trabalhar rótulos, slogan, logomarca. A letra de música, o professor ele pode fazer uma aula dinâmica com música totalmente diferente do que o aluno pensa, porque ele está voltando para a sala de aula, ele acha que vai ser padronizado. Não, o professor ele pode motivar o seu aluno através das suas aulas, preparar uma aula expositiva, dialogada, onde o aluno seja não somente aquele copista, mas que ele venha interagir também dentro da aula do professor. Embora as atividades pareçam infantis, elas devem ser mais didática possível, pois este aluno pode ter o primeiro contato com as letras, né? E com as palavras. Então, o aluno tendo o primeiro contato com as letras e as palavras, ele se assusta, porque ele vai ter esse primeiro contato com uma coisa que ele nunca viu. Então, o professor, ele sempre vai trabalhar texto, letras, atividades. Então,
nada melhor do que você trabalhar o cotidiano desse aluno. Por isso, algumas atividades devem estar relacionadas ao cotidiano do aluno. Por exemplo, a atividade que eu vou mostrar agora, ela diz o seguinte: procure e pinte no caça-palavras os nomes de produtos abaixo. Quando encontrar a palavra, marca um X no rótulo. Então, nessa atividade, a professora está trabalhando rótulos de conhecimento do cotidiano do aluno, onde ele vai localizar e memorizar que o rótulo não significa o nome do produto, que nem pilão. O pilão, ele é um café, porém é uma marca de café. Porém, a imagem que está mostrando ali é uma xícara de café com líquido escuro dentro. Então, às vezes, o aluno assemelha por somente dele ter o conhecimento do dia a dia dele, ele fala, é café. Só que ele vai na palavra cruzada, ele vê a marca, o nome da marca. Então, é uma coisa de memorização e repetição. O aluno ele vai visualizar e notificar dentro da atividade. Então, professor Daíja, você pode trabalhar com as atividades que mostram o cotidiano desse aluno, repetindo novamente, com logomarcas e slogan. Mas o professor ele também pode trabalhar atividades com nomes de futebol, países, panfletos de supermercados, de lojas e etc. Vai do professor desenvolver a sua aula. Um outro exemplo de atividade também, para o aluno associar as palavras. Na atividade ele pede, observe o rótulo e complete o nome dos produtos com as letras que faltam. Então, ali, nessa atividade, o aluno ele tem a palavra, mas ele vai localizar qual é a letra que está faltando na atividade. Isso ajuda o aluno a memorizar e repetir, porque a alfabetização é repetição e memorização. Nessa outra atividade também, onde o professor ele vai trabalhar as frases das logomarcas, e o objetivo dessa atividade também, o objetivo principal é refletir sobre as regras de funcionamento do sistema alfabético de escrita e colocar em prática as regras e avançar a sua compreensão. Então, através do que o aluno compreende, ele já vai escrevendo e fazendo. Que nem o primeiro exemplo. Tem 1001 utilidades. Como o aluno já viu essa propaganda na televisão, ele vai lembrar quando a frase diz tem 1001 utilidades. Ele vai localizar a imagem do bombril, onde ele vai escrever a frase da logomarca, trabalhando a cópia e a memorização do aluno. E o professor tem que acreditar que a relação do professor com o aluno da EJA é ainda melhor do que com o ensino infantil, o ensino regular. É importante lembrar que os alunos da EJA não devem ser tratados como criança, no quesito de conteúdos e formas de alfabetização. O que difere é a forma como se comportam e os métodos que vai utilizar para a disciplina e a familiarização com os estudantes. E acredite, a relação do professor com os alunos da EJA é ainda melhor do que na alfabetização dos anos iniciais regular. Por quê? Porque se pode conversar de forma diferente, mas sempre levando o respeito entre o estudante e o docente. Então, esse é respeito mútuo entre o aluno e o professor. Quando o professor faz a alfabetização, ele não está lidando com criança. Então, ele vai trazer um novo método, porque ele vai estar falando com o adulto, não com a criança. Então, o professor tem que se policiar muito nesse posicionamento da alfabetização na EJA. Outro método que pode ser trabalhado na alfabetização, no cotidiano do aluno, são letras de música. Por que a música? A música nos traz alegria, a música nos motiva e também
lembrando para o professor da EJA, ele pode ter o conhecimento da vontade daquele aluno sobre certa música. Ele vai questionar aquele aluno se eles gostam de música, ele tem que saber o repertório desse aluno, né? Então, onde o professor ele vai fazer um questionamento, vai perguntar para o aluno que tipo de música que ele gosta. E quando o professor não tem um conhecimento e ele quer trabalhar a música, ele pode trabalhar a música brasileira, um repertório nacional, onde a maioria já conhece, né? Eu usei como exemplo Dominguinhos, que é a música Eu Só Quero um Xodó, que todo mundo conhece, todo mundo gosta, e a música de Luiz Gonzaga, que pode ser Asa Branca, mas eu usei como exemplo o Shot das Meninas, que também é muito legal, é interessante. E sempre lembrando o professor está trabalhando com adultos. Então, parte do princípio de que esse aluno já possui uma bagagem cultural relevante e das suas vivências. E o professor pode colocar essa vivência do aluno para colaborar para que tenha alguns conhecimentos prévios significativos para o contexto da sala de aula, né? Para que o professor possa trabalhar. Portanto, é fundamental que esse conhecimento seja considerado sempre. O professor sempre vai considerar aquilo que o aluno já conhece. E esse conhecimento ele pode envolver na sua temática da sua aula, preparar uma aula com conhecimento dos alunos, que é enriquecedor e fortalece o conhecimento do aluno, porque você vai trazer a vivência do aluno para a sala de aula e vai mostrar que aquilo que ele já sabe ou que ele já ouviu falar também faz parte do ensino dele. Na música, o professor ele pode trabalhar a leitura desse aluno. Então, os textos do cotidiano que ele pode trabalhar é a música, a poesia, parlendas, que são úteis para ajudar o aluno a aprender a ler, né? E o método da música, da poesia, faz com que o aluno ele tenha vontade de ler, porém o professor vai incentivar isso através do que? O professor vai dar uma cópia do texto para o aluno, onde o professor vai ler com o aluno, ou melhor dizendo, vai ler para o aluno, em seguida ele vai ler novamente e pedindo que o aluno acompanhe com o dedo. Acompanhar com o dedo se chama leitura de ajuste. Eu falei anteriormente, o professor ele pode trabalhar música, poesias e parlendas. Elas são úteis para chegar ao incrível mágico de fazer com que o aluno ele aprenda a ler sem saber ler. Quando ele decora uma música, um poema, uma parlenda, ele pode acompanhar usando o dedo em cima das letras de formas que ele vai aprendendo o que é estrofe, o que é refrão. Assim ele vai conhecendo o que está escrito. E se o aluno sabe o título da música, do poema, da parlenda, ele tenta ler e verificar o que está escrito com base no que sabe sobre a letra e sobre as palavras, né? Mas sempre lembrando, o professor tem que estar fazendo acompanhamento. A leitura de ajuste é muito bom para você motivar o seu aluno à leitura. Eu agradeço por terem assistido até aqui e muito obrigada.